Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Everton, esse é o Planeta Nômade, canal que fala sobre liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês uma das poucas conquistas que eu costumo compartilhar, que é de fato eu ter alcançado 40 mil nos investimentos. Para quem não sabe, eu passei o objetivo para mim mesmo de finalizar o ano de 2025 com 50 mil investidos e esse mês eu atingi a marca de 40 mil. E eu vou mostrar aqui minha carteira, quanto tem, quais são minhas ações, quais são os meus FIIs, minhas estratégias, vou compartilhar um pouquinho com vocês. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é só para mostrar para vocês o caminho que eu venho trilhando, que eu venho traçando e para tentar principalmente incentivar quem quiser começar nesse mundo de investimentos, saiba que você não está sozinho, que o começo é muito solitário, que muitas vezes nós tentamos falar com pessoas com quem nós gostamos para que elas também comecem a investir, comecem a alcançar sua liberdade financeira e muitas vezes é em vão. Porém, saiba que aqui nesse canal você não está sozinho. E se quiser entrar para essa comunidade, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo, que deixe seu comentário, porque vai ser respondido ou por mim ou por algum colega membro do grupo, tá bem? Lembrando que nesse canal aqui eu também faço vídeos das minhas viagens, então sempre que eu vou, conheço algum país novo, eu vou, compartilho aqui no grupo, compartilho alguma coisa, mas sempre voltada para a base financeira, sempre voltada para alcançar sua liberdade. Tenho vídeos aqui de fazer renda extra, tenho vídeos aqui falando sobre algum ou outro investimento, sempre boas recomendações, então vale a pena deixar esse like, vale a pena se inscrever, porque aqui tem muito conteúdo bom e de graça ao seu alcance, tá bem? Então eu vou aqui para a tela do computador para compartilhar com vocês a carteira, falar um pouco aqui sobre cada ativo, cada função de cada um deles, bem breve, tá bem? A gente não vai se adentrar aos princípios de cada ativo, de cada FII, de cada ação. A gente vai ver mesmo só quanto que tem, quanto que está rendendo, tirar algumas outras dúvidas que possam surgir pelo caminho, tá bem? Então eu estou aqui na minha carteira, aqui no Investidor 10. Eu gosto de acompanhar os meus investimentos por aqui, porque o Investidor 10 de fato é muito completo, tem muitas funções que nos ajudam a olhar com mais clareza os nossos rendimentos, o que está rendendo, o que não está. A gente consegue acompanhar alguns relatórios aqui também. Então eu recomendo, não sou patrocinado, mas quem quiser acompanhar aí os seus rendimentos, o Investidor 10 é muito bom para isso. Bom, aqui a gente pode ver o meu total aplicado. Veja que eu tenho 39.500 aplicado, porém o meu bruto já ultrapassou os 40 mil. O que é esse meu bruto? É de fato o meu valor aplicado com o meu ganho de capital que ultrapassou os 40 mil. Um pouco mais abaixo eu vou explicar um pouco mais sobre esse ganho de capital, tá bem? Olha, um fato interessante para olhar aqui na minha carteira é que em agosto de 2024, lembrando que eu comecei a investir mesmo no finalzinho de 2023, em agosto de 2024 eu tinha aqui cerca de R$ 3.600 investidos. E hoje, um ano depois, alcancei a marca dos 40 mil de patrimônio. Isso para mim é uma vitória, vou aprendendo pouco a pouco, então a gente meio que vai se empolgando quando vê os dividendos crescendo, né, quando vê essa crescente, e o fato de você ter um dinheiro também sempre guardado te traz um dos maiores ganhos que para mim significa essa sua liberdade, essa sua tranquilidade de dormir sabendo que se amanhã ou depois tiver algum problema, você tem como se ajudar, você tem como tentar resolver sem recorrer a outras pessoas. Isso de fato é muito tranquilo e é uma qualidade de vida que não tem preço. Quando você começa a investir, quando você adquire essa sua inteligência financeira de entender que os ativos podem gerar mais dinheiro enquanto você descansa, enquanto você curte a vida, enquanto você passeia, isso de fato é um caminho sem volta. Por isso que eu sempre aconselho pessoas a de fato tentar entrar no mundo dos investimentos, tentar começar a investir, nem que seja com pouco, nem que seja na renda fixa, no tesouro, você que não entende muito, você que está começando, mas de fato, se você perguntar o arrependimento de todo investidor, seja ele iniciante ou investidor mais experiente, ele vai te dizer, sem sombra de dúvidas, que é o fato de não ter começado antes. Porque quando a gente entende que o tempo no mundo dos investimentos ele potencializa muito o nosso dinheiro, a gente percebe que perder esse tempo, de fato, faz muita falta, faz muita diferença no nosso ganho lá no futuro. Então, continuando aqui, minha carteira está dividida da seguinte forma: eu tenho 34% em FIIs, tenho aqui juntando um Tesouro Direto e um CDI, eu tenho mais ou menos 40% da minha carteira em renda fixa,
o que me dá essa certa tranquilidade. Também tenho aqui a minha reserva de emergência, que está já embutida nesses valores. Tenho 11% de ações e atualmente eu estou aumentando aqui o meu aporte no exterior. Estou dolarizando um pouco da minha carteira. Então estou adquirindo mais uns estoques aqui, tenho umas ETFs internacionais, tenho alguns REITs também e tenho um pouquinho de nada em cripto. Não é o meu foco em si crescer em cripto, mas a gente aprende que diversificar traz essa segurança, então por que não ter também um pouquinho do seu dinheiro em criptomoeda, não é isso? Bom, acompanhando aqui, essas são as partes das minhas ações. É óbvio que com a taxa Selic em alta, todas as ações de empresas, principalmente empresas de commodity, vão sofrer muito, então vão ter essa oscilação. Você precisa estar preparado para ver a sua carteira no vermelho em certos momentos, porque o mercado de renda variável, ele de fato é isso, vai aumentar, vai subir, vai descer, mas você entendendo o fundamento de cada empresa e principalmente a constância e o que ela entrega ao longo da sua história, isso te traz essa tranquilidade de não se abalar quando vê sua carteira ficando em vermelho em um momento ou outro. Então veja, eu tenho aqui Petra, eu tenho aqui Bradesco, Vale, Itaúsa, que é a empresa que também, além de ser dona do Itaú, ela é dona da Alpargatas, ela é dona de várias outras empresas. Tenho aqui a Semig, tenho o Santander, tenho o BB Seguros, Taesa, o Bradesco e a Klabin. Todas essas empresas são empresas já consolidadas no mercado. Todas essas empresas pagam ótimos dividendos de maneiras esporádicas, porque não pagam mensalmente em relação a fundos imobiliários, tem calendários semestrais, bimestrais, trimestrais, mas de fato todo mês uma ou outra vai estar pingando ali na minha conta, já a gente vai ver quanto é que está rendendo isso. Aqui é a parte dos meus fundos imobiliários, eu tenho 10 FIIs na carteira, iniciei somente com 2 para ir aprendendo, para ir entendendo como é que funcionava, para ver os dividendos se pagava direitinho. Hoje eu tenho 10, tenho aqui Gari, GGRC, VISC, MXFR11, TRXF, HGRU, KNCR, XPML, o BTCI e o HGLG. Todas elas, de fato, a maioria está em queda. Como eu falei, a alta taxa de juros interfere diretamente o preço de ações e FIIs, mas para mim, hoje já sabendo o fundamento de cada uma delas, eu enxergo que no mercado atualmente tem ótimas oportunidades para quem souber investir. Já dizia o Warren Buffett, que é simplesmente o maior investidor da Bolsa de Valores americana. Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Com o tempo a gente vai entendendo o que ele quis dizer, não é? Veja, aqui na minha parte de criptomoedas, eu tenho aqui basicamente as 4 maiores, tenho um pouco de Bitcoin, tenho a BNB, que é da Binance, tenho Ethereum e Solana. Você vai perceber que a minha carteira, ela faz o que eu chamaria de um café com leite bem feito. Não tem muita invenção, não tem muita espera de ganhos absurdos, são sempre ações, sempre FIIs, até mesmo na parte das criptomoedas, que são as mais voláteis de todas, a gente investe sempre nas maiores, porque assim a gente garante a diversificação e é mais fácil prospectar o que vem no futuro. Lembrando que ganho passado não é sinônimo de ganho futuro, mas a gente consegue ter uma certa previsibilidade dependendo do que a gente escolhe aqui. Já na parte de ETFs internacionais, eu tenho aqui IVV, VNQ e TFLO, que eu gosto muito. Essa aqui, por exemplo, ela replica o Tesouro Americano e te paga basicamente dividendos mensais ali em dólar. Então, para quem está pensando em dolarizar sua carteira, eu recomendo, obviamente, estudar bastante os fundamentos de onde você coloca o seu dinheiro, mas principalmente mirar nessa diversificação e por que não considerar em dolarizar uma parte do seu patrimônio, principalmente olhando para o Brasil e vendo os altos e baixos que o nosso país está passando atualmente. Tenho aqui 2 REITs. Para quem não sabe, os REITs são os fundos imobiliários americanos. Eu tenho aqui esse Income, que é simplesmente o maior fundo imobiliário dos Estados Unidos. E tenho aqui o EPR, eles pagam dividendos mensais, também em dólar. Lembrando que o pagamento de dividendos ele está totalmente voltado ao lucro das empresas e principalmente à zona de risco que você está colocando seu dinheiro. E se tratando de dólar,
que é a moeda mais estável do mundo, ela não vai pagar ótimos dividendos, porque de fato ela é bem estável, mas o seu dinheiro não vai desvalorizar, como por exemplo acontece no Brasil, como acontece no real. Essas são as minhas ações de empresas americanas. Eu tenho aqui Meta, eu tenho aqui JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, tenho Verizon, tenho a ABBV e tenho aqui a Domino, que é de energia. Para os mais espertos, você vai perceber que de fato eu uso o método BASH do Luiz Bassi para investir. Eu invisto ali em bancos, em empresas de saneamento, empresas de seguro e empresas de telecomunicações. Então eu não fujo muito do café com leite, como eu disse. Eu faço ele, porém eu tento fazer o mais bem feito possível e estou muito satisfeito com a performance da minha carteira. Para finalizar, eu tenho aqui um dinheirinho no Tesouro Selic, não teria por que eu não ter, principalmente observando a taxa Selic estando a 15% ao ano. Isso é muito, é um dos maiores índices desde a criação do Plano Real, então eu tinha que aproveitar essa carona também. E tenho aqui um pouquinho, 2 CDBs da XP, que eu também gosto muito e estou muito satisfeito. Esse CDB, por exemplo, eu coloquei R$ 6.000 no mês de maio, então ele já me rendeu R$ 290 até hoje. Então, estou muito feliz com o desenrolar que ele vem apresentando também. Agora eu vou pular aqui para a parte dos dividendos. Eu acho que devem estar aí curiosos de quanto está rendendo essa carteira. Como a minha carteira não é voltada 100% a receber dividendos, ela está ali basicamente dividida entre ganho de capital e receber dividendos também, a gente vai perceber que eu poderia ter uns dividendos maiores se eu quisesse, se eu direcionasse minha carteira para receber mais ações ali e comprar mais fundos imobiliários, mas no meu plano que eu tracei, eu estou diversificando de modo que eu tenho uma parte em renda fixa que também está rendendo e uma parte em ações internacionais que, como eu falei, não pagam tanto quanto as brasileiras, mas para mim, nesse momento, eu acho muito importante dolarizar um pouco da minha carteira. Então, olhando aqui o meu histórico de dividendo, o primeiro dividendo que eu recebi lá em novembro de 2023 foi 58 centavos, e já vendo aqui o mês de agosto, eu vou finalizar com R$ 198,06. É o maior dividendo que eu recebi desde que eu comecei a fazer aqui, desde que eu comecei a me adentrar no mundo dos investimentos, mas de fato eu estou muito feliz. Só para finalizar aqui, falando um pouco de fundos imobiliários, repararam ali que eu tenho um pouco mais de R$ 3.000, e os meus dividendos aqui filtrados só para FIIs estão 144,42. Então, só olhando para fundos imobiliários, a gente vê que eu estou recebendo pouco mais de 1% de retorno em relação à quantidade de cotas que eu tenho até o momento. Bom, pessoal, então é isso. Eu pretendo trazer aqui mais atualizações da minha carteira. De fato, eu falo muito sobre investimentos e pouco sobre a minha carteira, mas eu pretendo compartilhar porque, como eu falei, eu acho que esse vídeo pode também motivar você, de alguma forma, a construir o seu patrimônio e a, de fato, buscar a sua liberdade financeira, porque ela está nas suas mãos. A gente percebe cada dia que passa que o governo se distancia mais do povo e mais da realidade de cada um. Então, por que não você garantir a sua própria liberdade financeira, a sua própria aposentadoria, por que não, com as suas próprias mãos? Então, considere também dar uma chance aqui para os outros vídeos do canal. Me ajuda a crescer, ajuda a bater 1.000 inscritos, porque o começo a gente sabe que é muito difícil, mas não começar, no final das contas, ainda é mais doloroso do que dar os primeiros passos. Então, eu fico por aqui, pelo seu tempo agradeço, nos vemos numa próxima e tchau!